Honey, say goodbye to this, honey, 'cause I've had enough of you now. So long, farewell, farewell, I'll be heading out on my own. This is the end of what we had, but don't worry, baby, I don't feel bad, honey. Say goodbye to this, honey, 'cause I've had enough of you now. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao nosso quadro Papai e Mamãe com Café. Minha xícara de café foi embora. Minha xícara de café, mas tudo bem, fica com minha xícara de água então. Vamos brindar com o Punisher hoje. É isso aí, o Punisher não poupa ninguém. E nem o Papa. Meu cafezinho tá frio. Ai, vamos lá. Hoje com pipoca. Pipoca de verdade, gente. É de verdade? É de verdade. Queimou? Comi um pouquinho. Queimou, né? Desculpa. Não, eu não quero, pode comer. Não... Não tem nada? Ah, come só um pouquinho. Comigo. Só pra todo mundo ver que tem pipoca de verdade. Pipoca no chão 5 segundos. Regra de 5 segundos. Caiu no chão, pode comer. Em 5 segundos. Hoje a gente tem pipoquinha. Isso aí. Porque nós vamos falar sobre filmes e desenhos. Um assunto específico, na verdade, nós vamos falar sobre... Polêmicas, né? Assunto polêmico, né? Assunto que vai queimar a gente, que a Polêmico. pessoa vai ficar... A pessoa é muito mimimi, vai acabar cancelando a gente, mal chegando. Não cancela a gente não, porque a gente vai falar a nossa opinião, mas com amor. Então, antes de cancelar a gente, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com todo mundo, gente. Aperta o sininho pra lembrar que sempre tem vídeo novo. Toda semana... Que dia a gente vai postar isso? Não sei. De que dia a gente vai Você postar? que vai ter que... Não sei. Toda semana, toda quinta-feira tem um vídeo novo pra vocês. Pode ser quinta-feira, um dia bom? Toda quinta-feira. Acabamos de decidir hoje, olha só. Já tem 2 saindo já Você quinta-feira, acredita? mas decidimos hoje que toda quinta-feira vai ter um vídeo novo pra vocês. Certo? Vamos lá. A gente vai falar sobre representatividade nos filmes e desenhos. Não só da Disney, né? De modo geral. De um modo geral. De modo geral. O que a gente quer dizer com isso? Nós temos notado, de um tempo pra cá, né? A gente gosta muito de filmes, séries e desenhos. Pra caramba. E a gente tem notado que as produtoras estão se esforçando bastante para representar todo mundo nesses filmes e desenhos. Então, primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que a gente acha que isso é uma coisa muito importante e necessária, Sim. tá bom? Só que de vez em quando a gente acha que é um pouco too much. Entendeu? Difícil assim. Que difícil, né? É. Que polêmico, né, gente? Que polêmico. Deixa eu trazer o microfone pro lado pro pessoal ver minha cara. Que polêmico, né? Muito polêmico. Eu Vamos começar então não falando sobre sei. uma coisa que a gente gostou da questão da representatividade? Tá, coisa que nós gostamos. Vamos começar então. Então, Vamos lá. pra mim, o Eternals, a gente foi assistir algumas verdade. semanas atrás, o filme Eternals. E eu achei que eles fizeram uma... Sem spoilers, né? Não vou dar spoiler nenhum. Não só spoiler, vou... pessoal. Nenhum spoiler. Eu só vou dizer sobre a questão da representatividade mesmo. Cara, esse filme, ele tem representatividade de tudo. Tudo. A gente ficou pensando, não tem nada que não tenha sido representado lá. Etnia. Tem cultura. deficiente, tem... É verdade, eu lembrava. Tem loiro, moreno, tem... Negro. Tem Tem a- chinês, asiático, japonês. É verdade. Tem... Tem homossexual. homossexual. Tem árabe. Latinos. Latinos também. Aí eu tinha brincado, assim, quando eu falei assim, nossa, só... Aí eu não posso contar, isso é spoiler. Eu ia contar um spoiler. Não tem problema. Mas tem todas. Tudo tem mesmo. muito spoiler, gente. Tem muito De spoiler. verdade, eu vou Muito falar da cena final. Que aparece aquele negócio lá que eu te falei, que eu falei, só faltou isso. Aí aparece na cena pós-crédito. Vem, Gabriel. Eu não posso falar. Ah, é verdade, não pode falar. Não, se eu falar vai ser um spoiler super... não pode. Não dá mesmo. Não pode. Mas, de verdade, acho que a Disney tá de parabéns nessa questão da representatividade. Achei que o filme ficou muito... todo mundo bem representado e muito leve. Sim, sim. Não influencia em nada. Não incomoda. Nem um pouco. Inclusive, vocês vão ver ao longo do filme que a Angelina Jolie, que seria o estereótipo mais divulgado nos filmes até então, quando essa questão da representatividade não era uma coisa que era vista como algo importante, que ela é uma mulher muito sensual,
No filme ela tá loira. Então, assim, é uma loira de olhos claros, muito sensual, bem bonita. Ela não é a personagem principal. Não assim, é, nem não de é. longe. Ela é deixada, assim, bem em segundo plano mesmo. É o maior cachê do elenco, Sem mas dúvida. não é a Talvez personagem dela e o da principal. Salma Hayek, né? É verdade. Mas ela não é a principal. É Não de é. longe. E isso é muito legal. Porque você sai daquele estereótipo americanizado de Hollywood, do loiro de olhos azuis que vai salvar a pátria. E também não tem a sensação de que... do que você espera ver. Porque quando a gente sentou pra começar a assistir, quando ela apareceu, eu não gosto muito dela, tá, gente? Não acho que ela é uma boa atriz, não tô falando dela como pessoa, mas como atriz eu não curto muito. Você Não prefere a curto Jennifer muito os filmes que Aniston, ela né? faz. Sim, não é por mal. Você prefiro. prefere a Jennifer Aniston. Claro. Tá aqui até explicado por que você prefere. Exatamente. Isso. Ah. E assim, eu acho que quando a gente sentou lá, a gente esperou ver ela como principal. Sim. E ela não é a principal, gente. Isso é legal. É legal, porque a gente foi surpreendido Sim, por isso. bem legal. Eu acho que é aí que vem a importância de se sentir representado, Sim, né? sim. Não, eu acho legal. O que mais que você gostou Ahn, de representação? nesse filme? Não, pode ser No em outro geral? também, no geral. Não, só um detalhe sobre Eternals, tá? É leve. Não é forçado. Isso que eu acho legal. É uma representatividade leve. E eu tô falando aqui especialmente... Você vai dar spoiler. Não vou. É pela etnia. Não é uma coisa forçada. Mentira, acho que... Se eu parar pra analisar, não é nada forçado ali. Tem um Nada motivo por forçado. estar ali, tem um motivo. Isso é bem legal, isso é bacana. É aquele negócio, quando você percebe que a produtora não meteu a mão na produção, na direção, forçando uma coisa pra ganhar ingresso. Pra ganhar o filme ser mais famoso, porque talvez o filme não faça sucesso. Esse é o Você problema. vai falar da questão do... que ele foi vetado em alguns países? É verdade. Isso é um spoiler? Não sei. Não, isso não é spoiler, isso tá É, na acho que o notícia. pessoal Ele sabe, foi né? vetado e os atizes. Ele foi vetado em alguns atizes. Então foi que legal. Ele foi vetado em alguns países Do Oriente Médio? do Oriente Médio pela cena homossexual que tem. Tem uma cena, tem um beijo homossexual. Né? E é a primeira vez no MCU que tem uma cena de beijo homoafetivo. Não, e eu vou falar... Desculpa, a Homoafetivo. expressão. Homoafetivo, né? Homoafetivo. Tá, então eu falei certo. É a primeira vez que tem uma... E assim, ok, tipo, não é uma coisa que fala, que saco. Não, é legal. uma cena bonita. Na verdade, é faz uma sentido. família, né? Uma família, mostra bastante amor, assim, entre os personagens. Não é nada obsceno, assim. Não. Mesmo que fosse também. Tipo, Não é essa Mas questão. não, é porque a Marvel Sim. nunca deu ênfase pra isso. Duas coisas importantes no filme, mas continua. Não pode falar. Não, é isso e uma cena de sexo. Que não é explícita, mas ela é mais do que a Marvel fez no cinema hoje. É verdade. A Marvel fez muito... verdade. Fez assim, ela foi um pouco além. Porque, por exemplo, o que você tinha de sexo no cinema, o que você tinha de cenas de sexo na Marvel, se eu não me engano, era o Homem de Ferro. As cenas dele com aquelas mulheres que ele saía. Tanto que no Homem de Ferro 3 tem uma Não cena... tinha cena de sexo, né? Era É, só só um elas after, acordando assim, de manhã. Isso, é um... Ele começava lá, o rally rola... Morning puf, talk. after. Exatamente. Então é o que mais tinha ali próximo disso. E esse não, esse aí ele mostra mesmo a cena acontecendo de uma maneira tipo novela das 8. Mostra só o corpo desnudo aqui, né? A saboneteira, como você fala, a saboneteira. E acabou. E é aquilo. E o beijo homoafetivo, que também você fala, eles deram um passinho a mais, mas não foi gritante. Não foi uma parada que... Então, você vê. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que Claro. eu entendi, a Disney se recusou a tirar a cena, né? Os países falaram assim, olha, esses países do Oriente Médio Exato. falaram, olha, você corta essa cena do beijo, ou não vai passar, ou a gente não vai passar. Exato. E a Disney falou, beleza, então a gente não vai passar. E só pra ficar claro aqui, sem spoilers, se essa cena tivesse sido retirada, o filme teria sido compreendido, né? Normalmente, essa cena Não é uma coisa modificou que... em nada Exatamente. a história. Então, assim, a Disney, se ela quisesse, ela poderia ter retirado. É um detalhe. E ela Um detalhe. bateu o pé. Falou, não, a gente quer mostrar. Justamente por causa disso, porque eu acredito que eles queriam Sim, que os casais homoafetivos se sentissem representados por aqueles personagens. sim. Entendeu? E acho que eles fizeram isso de uma forma bem sutil. A diretora é Chloe whatever o nome dela, peraí. É uma coisa.
Sim, de uma forma bem sutil. Independente da questão da visão religiosa que a gente tem a respeito disso, porque eu acredito que a gente vai ser bastante julgado por estar falando que achou que não tinha nada demais. Mas é porque é o seguinte, pessoal. Já que a gente tá falando desse tema, vou introduzir pela primeira vez a nossa opinião, que a gente vai ter depois um podcast falando especificamente sobre a questão do gênero. E eu posso sair de cena, porque assim, eu sou um homem polêmico, eu não quero, né, mais uma ainda. Não, vamos lá, vamos polemizar também. A gente tem que falar a verdade. Ó, a gente acha o seguinte. Nós temos uma crença, uma orientação, os valores que nós nos pautamos pela Bíblia, porque nós somos cristãos evangélicos. Independente se a gente acha que é certo, que é errado, que é pecado, que não é, a gente acredita que esse juízo de valor não cabe a nós. É uma coisa que só cabe a Deus. E, mais importante de tudo, é uma coisa que não adianta, a gente não vai frear isso no mundo. Exato. Não vai. E o que a gente sente é que nós nos sentimos meio cobrados. Eu me sinto, pelo menos eu posso... O tempo todo. Se você falar, se você se sentir, não se sentir assim, fala. Não. Eu me sinto Pode meio falar. cobrada pelo meio evangélico pra que eu tenha um posicionamento mais... Incisivo. Incisivo, perfeito. Tipo, ou Era qual que é a exatamente sua essa posição? palavra. Mas é igual... Desculpa, te cortei de novo. Me interrupt. Não foi. É igual posição política. Isso não foi um interrupting porque a gente tá conversando, tá? Eu não tô... Eu tô enchendo o saco, mas é quem... provavelmente Mas, alguém enfim. falaria. Algum idiota ia comentar. Já comentei por ele. Mas é como se fosse, por exemplo, a Juliana Paes, quando cobraram dela uma posição sobre o Bolsonaro. Lembra? Ah, sim. Tipo, por que você acha? Vai qual é a sua posição? Eu acho que ela... Na verdade, o mundo tá difícil, porque hoje em dia todo mundo tem que ter uma opinião sobre alguma coisa. E nós acreditamos que é normal você não ter opinião. Sabe por quê? Porque às vezes você tá em construção daquela opinião. Nós somos seres sempre em constante evolução, em constante construção e desconstrução de alguns valores. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma conversa sobre machismo e nós dois nos vimos como pessoas muito machistas. A gente descobriu isso. Exatamente, nós dois descobrimos isso. Por Sim. quê? Porque a gente vem de uma sociedade em que o machismo ele é estruturalmente enraizado na nossa sociedade, assim como o racismo também. A gente nasceu. Então, exato. Então, por exemplo, palavras e termos que a gente usa que a gente tá tentando não usar mais. Coisas simples que quem fala que tem gente que fala que é mimimi, mas que para aquela pessoa é importante. Tá. Então, exemplo, a questão do criado mudo. A gente não fala mais criado mudo. Gente, quando eu descobri o que era criado mudo, eu fiquei em choque. Juro, de verdade. Não sei se vocês sabem, mas antigamente, na época da escravidão, os negros eram obrigados a ficar do lado dos seus senhores brancos, enquanto eles dormiam, do lado da cama, assim, ó, segurando os pertences deles, né? Ou um jarro de água, enfim. Gente, eu fico pensando, imagina você ficar a noite inteira olhando uma pessoa dormir. Sim. Que isso é uma... Eu acho que até um meio de tortura, isso é uma coisa medieval, sabe? Sim. A que ponto chega a maldade do ser humano? Então, quando a gente descobriu que esse era o significado... Por isso que é criado mudo, porque é um criado que não pode falar, porque senão você vai acordar o seu senhor branco que está dormindo. Então, a gente está tentando tirar essas palavras do vocabulário. Então, estamos tentando também mudar a nossa questão da visão sobre o machismo. E também sobre a questão da orientação sexual. Isso é uma coisa que o mundo não vai frear. Não, a gente não vai frear isso no mundo. Está em Apocalipse, que a gente vai caminhar pro final. E assim, acho que a gente tem que viver cada um a sua vida. Nós temos a nossa orientação, nossos valores. Né? A gente vai passar isso para as nossas filhas. Sim, cara. E eu acho que a nossa obrigação é respeitar os outros. A escolha dos outros. A escolha dos outros. Né? A gente não tem nada a ver com isso, entendeu? Sim. E eles são seres humanos também, eu não vejo problema nenhum em eles serem representados nos filmes. Eu tenho amigos homossexuais e a gente já papeou sobre isso em momento algum do tipo, eu acho isso, acho que não. Cara, você é meu amigo, não vou descriminalizar você. Descriminalizar foi boa. Discriminar. Desculpa, gente. Descriminalizar é de crime. Exatamente. É bom ter um advogado do lado. Sempre tem um advogado do lado, tá? Sempre. Regra número 3 do Pai das Galáxias. Sempre tem um advogado perto de você. Mas eu nunca discriminei nenhum amigo meu, uma pessoa, mesmo que não seja amigo, um próximo, ou uma pessoa que eu não conheça, porque a orientação sexual dele é outra, entende? Isso não é uma coisa. Sabe uma coisa que eu tenho, que eu não gosto? Eu não gosto de pessoas que xingam perto de mim ou das minhas filhas.
tá num shopping, por exemplo, a pessoa vira, seu desgraçado! Ou então tem pessoas que gostam de falar. Tem pessoas que atendem o telefone, eu tava lá, nossa! E tipo, cada 10 palavras, 9 é palavrão, 9 são palavras de baixo calão, né? E assim, eu não gosto desse tipo de gente. Eu não gosto porque eu acho falta de educação. Desse tipo de gente, não. Desse tipo de atitude, né? Desculpa. Porque você não pode julgar a pessoa por isso. Desculpa, gente. Então, vou voltar. Não tem edição, tá? Então, inclusive, esse é um dos... Não, tudo bem, mas inclusive esse é um dos meus muitos defeitos. De vez em quando eu ainda falo palavrão. Mas não a cada 10 palavras. Estou falando especificamente dessas coisas. Isso eu não gosto de ficar perto porque eu acho que você está passando um mau testemunho, talvez, um mau exemplo para uma criança próxima de você. Só isso. Só isso. Não é legal mesmo ficar falando palavrão. Não é educado, né? Não é educado. Sim. Falta de educação. Só isso. Eu não gosto de falta de educação. O restante, cara, à vontade. Eu não tenho problema com isso. Enfim. Sobre coisas que eu gostei, de representatividade que eu gostei. Voltando àquele tema no começo. Não, a gente ainda tá no mesmo tema. Representatividade. Não, é que a gente tá falando de coisas que a gente gostou. Você não jogou isso, mas eu joguei. O Last of Us. O Last of Us 2... Quem jogou Last of Us 2 ainda tá no Rivotril que nem eu. Eu não sarei isso. Tenho mais de um ano, eu não sarei isso ainda. Mas o jogo, eu lembro que na época, antes de chegar a ter o jogo em mãos, a crítica detonou o jogo. As pessoas odiaram o jogo, boicotaram o jogo, porque descobriram que a personagem principal era homossexual. Né? A Ellie tem um caso homoafetivo no jogo, e o pessoal não gostou. E assim, é simplesmente um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. É um dos melhores jogos que eu joguei. Não é à toa que ele foi ganhou o prêmio de melhor jogo do ano em 2020. Eu assisti o 10 jogar. Assistiu, na verdade. E eu gostei bastante. Então... Parece muito realista, assim, bem legal. Sim. E não é uma coisa que pesa, de novo, é leve, não é uma coisa que é feita pra ganhar audiência. Acho que é isso que incomoda. Você fazer uma coisa, atingir um público... pra ganhar audiência, pra ganhar dinheiro em cima disso. Isso eu não gosto. Qual a classificação do Eternals? Você sabe? Eternals? Eu acho que senão eu vou dar uma procuradinha 14 aqui. ou 16. Dá uma olhadinha aí. Eternals. Vamos lá. É só jogar MDB. Que ele aparece. Vamos lá, classificação do Eternals. Mas eu gostei bastante do Last of Us. Quem jogou... é 18, tá? É 18 anos? 18 anos. É o primeiro filme de 18 anos da Marvel fora do Deadpool. Não, na Rússia. Peraí. Sério? Então desculpa. Recebeu classificação indicativa de 18 anos na Rússia. Desculpa aí, galera. A galera moendo aqui. Né, então, vai falando sobre outra coisa. Mas, então, deixa eu voltar a falar então da Last of Us. Que eu tava comentando antes. É leve. Last of Us é uma coisa leve também. Você sabe, desde o primeiro jogo, que ela é uma adolescente, que tem um DLC que mostra ela junto com a amiga dela. Ela é mais quieta na dela, ela não tem nenhum do tipo... ela é uma pessoa introspectiva. Ela tem as amigas, como eu falei, no DLC ela tem a amiga dela, que ela tem uma relação com ela de amizade. E eu acho que não tem problema nenhum ela ser homossexual. Não muda em nada a história, né? O jogo funciona. O jogo é bom. E as pessoas tinham preconceito com o jogo por causa disso. Eu acho que não cabe aqui isso, né? Por um preconceito se julgar o livro pela capa. Não, é 18 anos mesmo. É 18 anos? Então foi isso, gente. O Last of Us é o Last of Us. O Eternals é o primeiro filme da Marvel fora Deadpool. Enfim, antes da gente gravar esse podcast, eu li muitos comentários a respeito dessa questão do beijo homoafetivo que teve no Eternals. E muitas pessoas falaram sobre a questão de crianças assistindo, né? Em crianças assistindo. Filme de 18 anos. Eu ia falar isso, gente, antes da gente começar a falar sobre a questão sobre coisas que crianças devem ou não devem ver, que também não é o caso desse podcast, acredito que a gente ainda vai fazer um também sobre isso. Vejam a classificação indicativa das coisas que vocês também... É sério, é muito importante ver a classificação indicativa do desenho, a classificação indicativa do filme, porque não é só porque é um desenho ou porque é um filme que fala de heróis que é pra criança. Sim. Isso é uma coisa óbvia, sabe? Tem coisa que a gente não precisa discutir. Sim. A gente fica chato. Eu acredito que as pessoas acham que os evangélicos são chatos. Os cristãos, de modo geral, que eu tenho alguns amigos católicos que também são muito fervorosos na defesa dessa questão, que eles sempre
A conversa sempre termina assim, mas e as crianças? Gente, as crianças você não deixa assistir. Mas não é... Porque não é pra sua... Porque a classificação etária não é pra criança. Exato. Só por isso. Não deixa. Por exemplo, aquele filme lá, você não assistiu, eu baixei, você nem assistiu um pedaço e desisti. O Festa da Salsicha. Eu não consegui terminar. Então. Achei muito... Teve um caso na época que lançou esse filme, se eu não me engano, em 2015, se eu não me engano. Esse desenho, né? Essa animação. E teve um caso de um vô que levou dois netos para assistir esse desenho. E ele falou que saiu nos primeiros 5 minutos do filme, porque não é um filme para criança. Não é um desenho. Não é porque é uma animação, que é uma animação para criança. Embora é um pensamento muito velho, achar que desenho é coisa de criança, Exato. não é para criança. Tem Então, muito as pessoas não desenho que olham. é feito pra adulto, né? Inclusive o South Park, aquele que Family a gente gostava, Guy. o Family Guy. Também eu adoro até hoje. Gente, são desenhos pra adultos, o né? Rick and Morty é pra tudo pra acima de 6 anos, acho que Rick and Morty é. Mas é um filme pra um público já limitado. Agora que eu tenho filhos, eu consigo ver isso claramente. Por exemplo, a nossa filhinha de 3 anos, ela não tem a mesma maturidade que uma criança de 10 anos, 12 anos, entendeu? Não vai entender. Talvez não entenda, depende do contexto em que ela tá inserida, entendeu? Então, você analisa aí o seu filho e veja a classificação indicativa, que é muito importante. Não é? E tem até o Round 6, que a galera tá assistindo, deu mó BO isso aí no grupo de pais que eu participo lá. Os pais fazendo festa de aniversário pra criança, aquela boneca lá do Batatinha Frita 1, 2, 3. Então. Não faz sentido nenhum. Gente, pra 18 anos, os caras... olha o perigo de assistir. Eu falei, como assim é um perigo de assistir? Aí tá lá, não, porque as crianças... Coloque controle parental, se isso Exato, te incomoda, meu. entendeu? Mas tá no TikTok. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Por que seu filho de 5 anos está fazendo TikTok? Sério? Se nem o CEO... acho que até tava muito nem o CEO do Pinterest ou do Twitter deixava os filhos assistir. Quem assistiu aquele documentário da Netflix, tá lá, CEOs do Twitter e do Pinterest não permitem que seus filhos usem as redes sociais. Cara, o CEO tá deixando. Exato. Por que você vai deixar? O que mais que a gente gostou? De representatividade? O Sex Education. E é pesado. Também. Sex Education pesado assim. E Sex Education também é mais 18 anos, exatamente. Acho que a gente tem que saber assistir as coisas, né? É um humor, assim, que a gente gosta. Né? Tem gostado do humor também, porque os caras pegam bastante pesado. Adolescente fazendo bobagem. É tipo American Pie, só que bom. E que a gente gostou, né? É muito bom, eu gostei Você demais. pega os personagens, se tem personagens Representatividade envolvidos. muito boa também. Não é representatividade à toa, é uma coisa envolvida o personagem. Não é um cara tipo, é Og, não. Pô, é esse personagem bem trabalhado, você entende o motivo dele. O melhor amigo do personagem principal, que é hétero, é um negro homossexual. É verdade. Né? Então, isso é uma quebra de paradigma muito grande. E também é tratado de uma forma tão natural... Sim. Que a gente não fica incomodado com aquilo de jeito nenhum, sabe? Nem teria por que ficar, né? Mas, assim, só falando especificamente sobre a questão da representatividade. Eu quero falar um negócio muito importante, que eu acabei de me lembrar. Quando eu tava também fazendo o estudo para participar desse podcast, eu pensei sobre a questão... Eu não lembro onde foi que eu vi, se foi uma propaganda ou um documentário, falando assim... eu trato... Lembrei. É de um casal que eu gosto muito, que é um casal, inclusive é um casal interracial, ela é descendente de japoneses e ele é loiro. Lá dos Estados Unidos, eles fazem aquele programa do novo ao velho. Novo ao velho. Do velho ao novo, ao contrário, né? Do novo eles ao pegam velho. uma casa velha Do e novo reformam, ao do velho. velho ao novo. Você troca o novinho E por eles têm Anthony 5 Hopkins, filhos. né? Então. Eles têm 5 filhos e eles fizeram um projeto onde eles entrevistaram um homem negro pra falar sobre a questão do racismo. Sim. E aí eles falaram assim, olha, eu chamei você aqui pra conversar com a gente porque eu percebi que eu faço uma coisa errada com os meus filhos. Eu ensino os meus filhos a tratar todo mundo igual. Como se não houvesse diferença entre as pessoas. E aí esse homem, que me desculpem, eu não lembro o nome dele, porque realmente faz muito tempo que eu assisti, ele falou assim, realmente, você tem razão, isso é errado. Você tem que ensinar que há uma diferença. Porque quando você não percebe essa diferença, você tende a passar por cima disso como se não fosse nada. Sim. E o racismo é uma coisa que existiu, existe, e a gente tem, sim, de fato, uma dívida social com as pessoas negras. Sim. Tô falando de uma pessoa que gosta que ama o Orgulho e Preconceito, tá? Assistiu mais de 20 vezes o Orgulho e Preconceito.
Mas não tem nada a ver com questão racial. Orgulho e preconceito, não? Não. Qual que é? É questão financeira. Peraí, então eu tô confundindo com orgulho e preconceito zumbis. Perdão. Ah, Continua. tá. Enfim. Perdão, pessoal, perdão. Esse aí daí eu já não assisti. Que é. Não, Orgulho e Tá bom, Preconceito é claro. da Jane Austen. Eu já assisti Não, 200 mil desculpa, vezes. Eu li 100 anos esse de livro. liberdade. 100 anos de liberdade, não. 100 anos de escravidão? Porra, tá difícil, hein? 100 anos de liberdade. Não, esse 100 filme é anos muito de- bom. Esse filme é muito bom. Desculpa, muito bom. gente, confundi. Continua. Não, imagina. Esse filme é muito bom. Não, eu só ia falar assim, que... Por que a questão da representatividade é importante? Porque até então, até isso começar a ser falado, eu nunca tinha reparado que, assim, 95% dos filmes que a gente assiste, os personagens são brancos. Eu também tinha percebido nisso. Não tinha notado isso aí. Não tinha percebido isso. Cara, Ah, é o próprio importante. O próprio Friends não tem um personagem negro, não tem um personagem homossexual, não Nem tem um paralelo, personagem... assim, tipo, eu tô perguntando Não. porque eu não assisti Friends, tá, gente? Eu não assisti Friends, pra mim, Não. The Office é melhor. E The Office tem personagens negros. Mas o Friends não tem nenhum, tipo, paralelo, assim, Não. Nada? Não. Caraca, Não, que loucura. não tem. Sex and the City, que também é uma série que eu adoro. Não tem? Não tem. Ah, Tem alguns episódios que a Samantha, ela fica com algumas mulheres, ela tá tentando se descobrir, inclusive ela fica com a Braga, a brasileira, como é o nome dela? Alice Braga? Alice Braga não é a filha? É a Braga mãe. Nossa, esqueci o nome dela. Sônia Braga. Sônia Braga. Ela fica com a Sônia Braga, é um episódio que Sônia ela Braga, tem uma participação na Sônia Braga e no fim desse episódio, ela se declara bissexual. Sério? É. Só. Mas assim, é muito sutil, muito rápido. E depois disso, que eu me lembre, ela só namorou homens. Sim. Mas eu acho importante, entendeu? Tipo, você ter uma representatividade, tal como o Pantera Negra, que foi um baita de um filme aclamado lá fora, especialmente quando um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele falou, cara, o pessoal pira aqui com o Pantera Negra. Pira, porque não tinha nenhum herói. Não tinha um herói negro que, nossa, era o cara e é o personagem principal. Acho que a gente começou a falar bastante disso também depois que... Depois que saiu o Pantera Negra. Que é muito legal. Muito que legal. É uma cultura muito louca. E esse filme é o contrário. Esse filme tem 5% do cast branco e 95% do cast negro. Exato. Mas faz sentido ter, entendeu? Não é colocado jogado assim. Vamos pôr porque é um bairro do Bronx lá. Sim, Não é um bairro de Nova York que tem só negro. Mas é um... Tipo, todo mundo odeia o Chris, sabe? Que é um bairro. O negro é colocado sempre como o pobre, ou o ladrão, ou a empregada doméstica, Isso, que é... o coadjuvante. Não. Ele é o principal. Sim. Isso acaba acontecendo em Wakanda. Exato. E assim... Por isso que é demais a história. É tudo. muito louco, cara. A cultura deles, tudo trabalhado. Eles com... Cada um com a facção ali de um determinado local. Sim. Isso é muito bacana. Mas... Gente, assim, você assistir um conteúdo frequentemente em que você não se enxerga ali, deve ser muito difícil. Sim. Porque assim, quando você é criança e você assiste filme de super-herói, gosta, um exemplo, porque eu gosto muito e o Dé sempre gostou muito. Você se imagina como aqueles personagens. Você pensa, eu quero ser a Mulher Maravilha. Eu quero ser o Homem de Ferro, o Superman, sei lá, a Viúva Negra. Sim. Porque são personagens brancos, eu sou branca, me identifico com eles, entendeu? Exatamente. A gente é branco aqui, né? Porque se a gente for lá nos Estados Unidos, na Europa, nós somos latinos. Exatamente. A gente já faz parte de uma minoria, que também é uma coisa que a gente se esquece. Nós somos parte de uma minoria, sim, né? Nós somos, na verdade, visto como um país de terceiro mundo. É verdade. Mas... Enfim, mas falando aqui da nossa realidade, do nosso falar. contexto... Nosso contexto... eu consigo me identificar com os personagens brancos, mas assim, eu tinha amigas negras. Essas amigas negras, elas se identificavam com quem? Então... Elas falavam assim, eu quero ser quem? Mas por exemplo... Isso é dos anos 80, tá? Tô trazendo um desenho dos anos 80. O Caverna do Dragão. Caverna do Dragão tinha. Tinha? A Sheila. Não, a Eu não Sheila. lembro. Sheila. Acho que é a Sheila, que é a Amazona. Ela é negra. Eu não me lembro. É verdade. Ela é negra. Lembrei. O Capitão Planeta. Tem um negro. Mas é raro. É raro, é que era assim, a minoria. É que faz parte do contexto, entendeu? Você sabia- tinha russa, você tinha americano, tinha o americano, a russa, ou vice-versa. Aí você tinha o nerd, o índio, que era brasileiro, e tinha o negro, que eu não sei se ele era
Seria que da África, não sei de onde que ele era. Mas tinha o... Você sabia que, de acordo com os últimos dados do IBGE, é aquele que foi feito de forma mais completa, né? Porque esse último censo que a gente teve foi meio prejudicado por causa da pandemia. 54% da população se declarava como negro ou pardo. Sério? Você sabia? Não. Ou seja, a maioria da população brasileira é negra ou parda. E mesmo assim, nós ainda estamos, que eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, sendo representados majoritariamente por brancos na TV. Sim. Posso te dar um exemplo? Que eu acabei de lembrar? Recentemente, a gente teve uma substituição de apresentadores na TV, na Rede Globo. Na Rede Globo, tá. Os 2 apresentadores que foram substituídos nesses programas são brancos. Homens, héteros, brancos. Mas será que... Aí eu pergunto, será que isso não está sendo julgado por ser um negro, e sim porque a pessoa já está... Entende? Não quero dizer que a pessoa... temos que colocar no negro porque nós temos que pôr, e se for um apresentador ruim, dane-se, tem que ser negro. Que é o que eu acho que, por exemplo, aconteceu no caso da Maju Coutinho. Exato, tipo... A Maju Coutinho, exato, eu eu não acho sei, eu que falei ela é uma boa exato, âncora. mas eu não sei. Eu não assisti o jornal Eu não da Maju acho que ela é uma Coutinho. boa âncora, tanto que eu acredito que ela tenha sido retirada do jornal hoje por causa disso. Eu assisti por tempo, tá? Assim, Apesar de tempo eu não ter... existe, Eu adoro o Trali, mas não concordo dela ter sido substituída por um homem hétero de novo. Mas enfim. Enfim. Não, aí também é uma questão de competência, né? Acho melhor a gente se atentar só aos filmes Não, e às... não, porque assim, tipo, eu não tô querendo dizer se a pessoa... Entenda, eu estou julgando a pessoa pelo que ela faz. Por exemplo, entendi. a Globo não achou nenhuma outra pessoa que seguraria como âncora, descontraído, que a linguagem descontraída de sábado, pra colocar. Eu acredito nisso. Sim, sim. Eu não acredito que a Globo fala, não, vamos procurar um negro porque tem que pôr um negro. Vamos pôr um homossexual porque tem que ter... Mas... A Globo não pensou nisso, ela pensou assim, eu vou pôr alguém que é bom. Quem pode ser bom? Eles devem ter feito... Olha só, gente, eu não sei. Tem amigos que trabalham na Globo, mas eu não sei se é isso. Eles devem ter... Eu imagino que eles colocaram um casting ali, ó, vai ser esse ou esse ou esse. Vamos fazer um teste? Fez. Funcionou, vai. Pode tá ser. Acostumado. Existem outros fatores além disso. Então, eu li uma matéria, não sei se é verdade, que o Lázaro Ramos tinha sido cotado pra fazer o Caldeirão. Lázaro Ramos? Quem que é Lázaro Ramos? O Lázaro Ramos é o marido da Thaís Araújo. Ah, é? Que vai fazer o Papai é Desculpa, Pop. desculpa, Inclusive, mais uma representação, é um casal interracial. Sim. O Papai é Pop, quem vai fazer o casting principal é o Lázaro Ramos e a Paula Oliveira. Paula Oliveira. Sim. Inclusive já deu B.O. E o Piangers é um homem Branco. branco, hétero, de olhos claros, né? verdade, Então, e ele ele vai é ser branco. representado pelo Lázaro Ramos. Eu achei isso demais. Então, mas eu já tive discussão disso. Inclusive o pessoal... Eu achei legal pra caramba. Você não pais... gostou? Não é isso. É que foi o que eu falei no grupo dos pais que eu participei, que eu fui julgado como... Eu falei, gente, peraí, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando você faz o Papai é Pop, eu imaginei que são histórias do Marcos Piangers. Ah, e não de entendi. um pai genérico. Quando você lê, e minha percepção, a minha fecal opinião, tá? Se tivesse como montar aqui, tipo, gaveta, é que eu li o livro e interpretei do tipo, são histórias que o Piangers passou. E não histórias que ele está escrevendo como se fosse um pai genérico, entendeu? Histórias pessoais dele. Então, obviamente, a cabeça nossa fala, quem é o Piangers? Esse aqui? Ah, então é esse. Então esse é o Pai Pop, entendeu? Tipo, é isso. Ó, então... Entendeu? Eu tô falando assim, Eu entendi. criado uma persona chamada Piangers, que está fazendo histórias da vida dele. Tal como, por exemplo, o Pai das Galáxias. E quando eu criei isso, é a minha vida. Entendi, mas se você fosse ser representado no cinema, você ia se importar se fosse representado por um Não, eu menino? não importaria, mas o público que leu espera uma coisa. Eu não estou dizendo que isso é racismo, estou dizendo só que... Não, é sim, estrutural. É sim, numa boa, falando numa Mas boa. eu também tô falando é uma boa. estrutural. Eu tô falando uma boa. Você imagina... A sua mente não deveria trabalhar assim. Olha só, não me incomodou ver o trailer do Lázaro Ramos com a Paula Oliveira. Não. Eu entendi. Mas, sei que não. mas a nossa cabeça imagina uma coisa. Entende? Quando você tá no livro, você imagina uma coisa. Eu realmente entendi o que você quis dizer. Realmente entendi. Não, eu tenho que explicar bem, porque assim, Não, o pessoal não vai tem, achar sabe que... por quê? Nossa! Não. Ó, gente, é diferente. Eu vou explicar o porquê que é diferente. Quando você tá lendo Harry Potter, a J.K. Rowling, nas primeiras páginas do livro, faz uma descrição minuciosa dele. Ele é um menino branco, magricela, moreno, que tem umas cicatrizes assim... Nananana. Tá. Você imagina aquela pessoa. O livro Papai é Pop, assim como, por exemplo, o livro Mãe Fora da Caixa, que é o livro da Thaís, Sim, da Thaís Vilarinho, sim. são livros em que eles passam... São pequenas crônicas de coisas que eles passaram a respeito da paternidade e maternidade deles. A gente foi assistir a peça Mãe Muito Fora boa. da Caixa. Muito boa, por sinal. É muito boa, mas você não leu o livro, você não sabe.
que aquilo é uma história que foi feita em torno do livro. Não são as histórias da Thaís ali. Então, eu Ali entendi. tem uma representação só Mas da é Thaís, que é a explicado da... Não é explicado. Eu descobri isso Você lá no descobre teatro. lá. No teatro. Tá, entendi. Eu descobri isso no Eu tô- teatro. não, então, é que eu tô falando porque assim, Peraí, rapidão, deixa eu só concluir meu Vai. raciocínio, senão eu vou esquecer. O livro do Papai é Pop, ele é nessa mesma pegada. É uma coletânea de De crônicas que ele viveu na paternidade. Então, não é uma história em que ele apresenta um personagem e conta uma história linear. Um romance, por exemplo. Sim. Onde você tem o meio, o começo, o meio, o É, clímax sim. e o fim. Não tem esse desenvolvimento. Então, como você não tem a descrição do personagem, não me incomoda em nada ser substituído por uma pessoa com uma aparência diferente, entendeu? Não, eu entendi. Mas eu só estou dizendo que a minha questão foi comentado isso no grupo que eu participo, na maçonaria dos homens lá, dos pais. Foi comentado que ia sair o filme do Papai é Pop, do Pianjas. Que teoricamente lá, eu não sei porquê, as pessoas acham que o Pianjas é Deus, é um celestial. Galera que assistiu Eternal sabe que Não é é um nada, ele é mó celestial. legal. Não, ele é legal, mas todo mundo, nossa, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ele. Porque ele é um cara grande na internet, ué. Tem outros mais legais. Eu prefiro o meu papai. Também. Meu papai Ele é é muito mais gente legal. O meu papai, eu não vou mandar beijo porque você falou que eu não posso ficar mandando beijo pra todo mundo. Mas eu Não, vou aqui mandar. não é o programa da Xuxa. Tá. Então, aí, beleza. Tipo, tudo bem que vai sair o filme com o Lázaro Ramos. Não me incomodou. Só que eu levantei e falei, gente, isso me incomoda o fato de... óbvio que eu esperava que ele fosse o Pianjas, um cara parecido com o Pianjas, que é o quê? Um cara quase careca, com bigode, com um cavanhaque, com um cara branco e com uma cara parecida de Jack. Beleza, calma aí. Eu imaginei isso. Beleza, não é? Ótimo. Tudo bem. E aí eu levantei uma questão aí no grupo. Falei, gente, o que me incomoda são produções, superproduções, que colocam como uma característica do personagem principal de uma minoria pra ganhar dinheiro. Do tipo assim, vamos supor, vou fazer o Superman negro porque eu quero fazer pra ganhar. Entende? O que fazer? Vou fazer um filme. Em vez de gastar tudo, a gente fala, vou fazer um Pantera Negra. Que tem um sentido. Ele tá misturando Tá. pra falar, vou fazer a mistura aqui pra também ganhar um público, pra ser diferentão. Não sei. É isso que me incomoda. Entendi, mas deixa eu só falar mais uma coisa. Você esperava ver o Piangers ali? Não precisava ser. ser. Porque eu acho ele péssimo com. Mas a gente não gosto sabe, dele falando. Eu não se gosto ele dele seria- falando. Eu não gosto dele falando. Ele é meio forçado. É a minha opinião. Eu não gosto dele falando. Ele é meio robótico, eu acho. Tadinho, ele não é Ele um ator. cara gente- Mas não é isso. Se perguntar a sua opinião, eu não gosto. Assim como também não gosto de eu falando. Eu não gosto. Eu sou péssimo em falar por vídeo. Tô falando isso porque tá ali o livro dele, tá? Eu li o livro dele. Mas eu só acho que eu esperava ser um cara com a mesma barbudão. Essa é real, barbudão. Eu não esperava ver ali a Thaís Vilarinho, entendeu? Tá, entendi. Se bem que, no caso, não seria tão chocante, porque lá na Mãe Fora da Caixa, a peça, ela foi interpretada pela Mia Mello e elas fisicamente são meio parecidas. Assim, mais ou menos o mesmo biotipo, né? Tudo bem, beleza. Tudo bem, mas não me incomodaria ver uma mãe negra ali. Acho que... Pra mim também não. Isso que eu falo, pra mim também não. Eu não tava esperando nada. Não, pra mim também não. De novo, é isso. Diferente de quando você assiste Harry Potter, por exemplo. Aliás, eu tive essa sensação bem forte quando eu assisti... Ai, Vai. fala pra mim, como é o nome? Aquele que é com o Tom Hanks, que eu sempre te falo isso. O primeiro que ficou mais famoso, o Código da Vinci. Ah, tá. Quando eu li o livro, eu tava viajando com os meus pais. Meu pai já tinha lido o livro e eu tava lendo. Aí eu falei assim, pai, o autor faz no início o Dan Brown, Qual café? ele faz Eu tinha falado que eu vou uma... pegar café. Continua. Mas eu tô falando com você. Eu vou pegar café. Então, ele faz uma descrição tão minuciosa do Robert Langdon que eu falei pra ele, pai, é o Tom Hanks esse cara aqui. E anos depois, quando fizeram o filme, foi o Tom Hanks mesmo que interpretou o Robert Langdon. Ele que fez o filme do Anjos e Demônios e fez o do Código da Vinci também. Sim. Então, assim, pra mim, eu me decepcionaria se eu chegasse lá e visse um ator negro, porque não é a descrição que foi feita no livro. Isso pra mim é uma coisa que faz sentido.
né? Mas então, quando eu falo que são coisas que são forçadas ou não, beleza, isso, tranquilo. Agora, não é que é chato porque assim, eu não sou uma mulher, não é meu lugar de fala, eu entendi. Mas, por exemplo, Aladdin, vou pegar no filho daqui agora. Tá. Aladdin, Ai, gente. tá? Temos Aladdin ali. Contextualiza. Nós somos fãs, muito fãs, eu e a Camila, nós amamos Aladdin, nós dançamos a música do Aladdin no nosso casamento, nós temos nosso jogo de fronhas da nossa cama é do Aladdin. Não, também não exagera. Nós temos Não, o tapete verdade, do Aladdin essa aqui na parte não sala. é verdade. À noite a gente fica em cima do tapete, imaginando que estamos voando, põe as... Enfim. Tá. Seria demais se acontecesse. Nossa. Mas a gente é muito fã do Aladdin, tá? Esse é um fato. E aí... saiu o filme do live action e tava louco pra assistir. Primeiro ponto. Eles não são árabes. Não, eles não são árabes, eles são indianos. Indianos. E o Aladdin acontece nas noites da Arábia. É, isso me incomodou muito. Gente, isso me incomodou demais, Eles são sério. indianos. Ok ser Verdade. indiano. Eu não tenho nada contra indianos. Eu como Mas carne. é porque não é Eu como indiano, carne né? de vaca. Mas não é Não indiano. tem nada a ver, isso é um pensamento errado. Nem todo mundo que é indiano é hindu. Quem Tudo não bem, come eu tô carne de vaca é brincando, hindu. é uma piada. Só, Não tá? foi legal, porque pode ser que tenham pessoas hindus assistindo e eles não vão gostar. Desculpa, hindus. Mas, eu não tenho nada contra eles. Hinduistas, né, aliás. Mas eu esperava Eu também esperava ver ver árabes. os árabes. Sim, eu também. Beleza. O que salvou o filme foi o Will Smith. Porque a Ótimo. atuação Porque o ótima. Will Smith é o Will Smith. Exato. E ele é muito bom. Mas teve coisas que não me agradaram ali na produção, tal como o Jafar ser um cara de 26 anos, sendo que no filme ele parece ter 40. Enfim, chegamos ao ponto do filme que colocaram uma música a mais no filme, que tá claramente ali, estampado, Porque eu tava esperando algo fiel ao desenho. porque nós somos fãs, Sim. e essas adaptações de live action não são para são pra crianças, mas o maior público somos nós que assistimos o filme Que quando éramos assistimos, crianças. eu também acho. Não é pra criança especificamente. Você quer ver Não é pras crianças de agora. Não é pra criança São de pra agora. quem É um assistiu público o desenho, infantil. sim. É um público pra criança, Sim. pra adultos que foram crianças e viram aquele desenho 25 clássico. mais, né? É. E aí você vê uma música claramente encaixada que não tá no desenho. E desnecessária, na minha opinião, porque eu acredito que a Jasmine, ela já era uma princesa que estava expressando a sua opinião, ela já era à frente do tempo dela, ela Isso. já tinha se negado a casar sem ser por amor. Então, Não, ela já estava desafiando exatamente. as leis e tal. Eu tô Não falando isso precisava, justamente quem não entendeu? sabe o que tá falando é a música final que tem dela, no que ela Ah, sim, é a música do... Do que ela se expressa. ela precisa fazer uma autoafirmação com Exato. relação ao poder feminino, que eu achei desnecessário, eu não gostei. Particularmente eu não gostei. Eu, como mulher, achei a cena desnecessária. E Não não agrega tava nada pro esperando filme. ver, porque eu queria que fosse fiel ao filme. O desenho é muito bom. Eu queria que o filme fosse fiel ao desenho, porque eu acho que o desenho é muito bom, eu sou muito fã. Enfim, é isso. Sim, sim. Então, assim, esse já é o primeiro que a gente não gostou. O que mais? Tem mais algum? Ou alguma adaptação, Não, é adaptação de que representatividade que a gente não claramente gostou? que é tipo, tá aí só pra representação. Entendeu? A gente não flui. É isso que quer dizer. Não flui. Não é uma coisa, legal. Por exemplo, da Marvel. Sempre nos filmes da Guerra Infinita 1 e 2, os dois últimos, desculpa, o Guerra Infinita e o Endgame. Ela não está sozinha, aí parece um monte de mulher junta pra dar porrada. Ah, não, isso é legal. Legal! Isso é legal. Mas você começa a perceber, tipo, não é uma coisa que tá... Ah, mas é legal. É mó legal. Eu Eu não gostei, sei. eu Você gostei. fala, Não, eu como mulher, eu gostei pra caramba. Ok, então... André, você está falando isso porque você não é o público. Não é. Eu entendi, ok. Eu levo, tudo bem, eu entendo. Mas... Essa eu achei legal. Você vai falar da Pequena Sereia? Então, Não é que a queria gente falar. tava falando já na pegada Não queria de falar. filmes dos anos 90, Adaptações. desenhos dos anos 90 que a gente gostava muito. Esse é um que a gente gostava muito também, a Pequena Sereia, mas o Dé gostava mais ainda, porque ele tem uma irmã mais nova, que era muito fã do desenho, Eu assistia achava várias muito vezes. legal a E ser então a Pequena ruivo. Sereia é o quê? Seu Ok. primeiro amor? Meu primeiro amor é a Ariel. É. Porque eu achava legal, eu achava bacana, tipo, foi o primeiro desenho da Disney que eu assisti, que eu tenho consciência disso, devia ter 3, 4 anos. E, pô, é mó legal. Sim, muito legal. E aí colocaram uma atriz negra no cast. Uma atriz negra no cast. E aí? Vou deixar de assistir o filme? Não vou deixar de assistir o filme. É uma decepção pra mim? Não é uma decepção, mas eu não gostei. Mas eu esperava ver uma mulher ruiva. Eu espero, até porque os ruivos
estão mais na minoria ainda, são quase extintos. É verdade. A gente leu recentemente um estudo falando que daqui 50 anos não vão mais nascer Ruivos, né? ruivos naturais, porque é um gene muito recessivo que está se perdendo com Exatamente. o passar dos anos. Exatamente. E aí, quando a gente leu essa matéria, nós lembramos desse caso e pensamos assim, poxa, mas e os ruivos? Os ruivos também não vão se sentir representados? Exato. Porque aqui a gente tá falando de ruivos naturais, né? O ruivo que tem um cabelo vermelho quase laranja. Sim. E tem até sardinhas, assim, no rosto, né? Que é Tudo o bem ruivo que a Ariel natural. não tem isso, tá? A Ariel não tem sardas no rosto. Porque ela também vive no mar, né? Exato. Não tem a Mas eu influência achei do assim, sol. eu esperava ver uma atriz ruiva. Eu também esperava interpretando. uma ruiva. Aí, claramente, eu falei, então... Talvez se eu... menos sensualizada. Sim, mas assim, não tem esperava ver problema. uma Talvez a atriz atriz cante muito bem, tá? Talvez essa atriz que interprete a Ariel agora nessa adaptação dos filmes da Disney cante muito bem. E talvez tenha uma alusão àquele negócio do canto da Do sereia, Canto da né? Sereia, Ela canta. legal. Só que assim, se você analisar a lenda da Pequena Sereia e da onde vem, será que teria... A gente fez uma pesquisa e etnia? descobriu... vocês podem, né, comentar aqui. Google, se não gente, for mais. comenta aqui também. A gente fez uma pesquisa rápida e a gente descobriu que a lenda da Pequena Sereia, do Canto da Sereia, a lenda tem de origem nórdica, então ela tem origem nas mesmas lendas dos duendes, das fadas, né? Então ela é uma lenda irlandesa. Era irlandesa, né? Acho que é irlandesa. E Irlandês, né? é de lá que vem os ruivos, assim. Então, realmente, eu acho que colocar uma A atriz probabilidade negra de pra ter fazer é negro- meio... Tudo bem, talvez eles peguem e falem, não, mas que ser aqui, vai ser se aqui. você colocar na questão de outro origem. lugar do mundo essa lenda pra poder... Ok, mas assim, a gente sabe que a Disney tem muita... a Disney tem culpa no cartório. Vamos ser sinceros aqui, gente. Quem aqui já é fã de Disney sabe que a Disney tem culpa no cartório. Por Eles N motivos. Por formato peniano nas coisas que eles colocam, os desenhos, por mensagem subliminar que eles têm, não é verdade? Até pelos... Eles estão colocando no início de alguns desenhos. Eu tava assistindo Peter Pan esses dias com as meninas no streaming da Disney. E apareceu uma mensagem deles pedindo desculpa porque eles tinham colocado coisas lá que não eram condizentes com a época. Sim. Não, que eles falaram assim, meio que querendo dizer assim, naquela época a gente não sabia que aquilo Exato. era errado. E aí a gente perpetuou um pensamento que hoje a gente considera errado. Exato. Tudo legal. Eu acho bacana eles pensarem nisso. Não tem problema nenhum. Tem que mesmo. Tem que ter ciência da merda que fez. Só que é tão gritante que eles estão com culpa no cartório, tipo assim, aquele desculpa qualquer coisa. Desculpa. Estamos tentando consertar aqui a pretexto de fazer qualquer coisa. Entendeu? Aí não Nessa dá. veio, por exemplo, A Dama e o Vagabundo, que também teve o live action, eles fizeram esse ano, amor, ou ano passado? Ano passado. Foi ano passado. Eu acho que foi ano passado, agora você pegou. Eu acho que foi esse ano ano. passado, começo desse ano. Foi bem no Enfim, começo a do gente ano. assistiu, e eu assisti os dois seguidos. Eu assisti o desenho e logo na sequência assisti o live action com o Dé. Gente, não tem nada demais. A atriz é linda, muito boa atriz. Não sei o nome dela, mas achei que ela interpretou bem legal a querida. Porque os cachorrinhos se chamam a querida e o Jim querido. O Jim querido é o marido e a querida é a esposa, né? Que são donos da Lady, que é a Cocker. E a personagem que interpreta a querida é negra. E a história, pelas roupas, isso também é pesquisa do Google, tá? A gente não tem certeza. A história se passa na década de 1910, mais ou menos. Então deve ser mais ou menos 1912, 1914. Que a escravidão tinha acabado há pouco tempo, ainda havia um resquício muito grande com relação ao racismo. Um casal interracial bem colocado na sociedade. É verdade, porque eles têm um poder... Um poder aquisitivo... Classe média alta, porque mostra o bairro e mostra a vizinhança, parece que é um bairro bom, uma vizinhança boa. Eu não estou dizendo que não existia. Eu estou dizendo que era muito difícil. E se houvesse, eu acredito que ela seria muito discriminada. Se analisar bem. E eu acredito assim, se o filme queria colocar isso, eu não acho que deveria ter tratado como uma coisa que era normal na época. Exato. Eu acho que, então, já que você vai colocar,
Já que você não vai fazer fiel ao desenho, você quer colocar esse ponto, então faz o negócio direito, entendeu? Sim. Então devia ter colocado uma cena de preconceito, alguma coisa nesse sentido, Não, por que, mostrar assim, que é um que o casal pessoal interracial. Aí tem o pessoal que é elitista, vai querer, enfim, acha e vai virar e falar: não, mas se for assim também, então não existe um homem lançando teias pelas mãos ou um homem que tem o coração de um ferro. Como Mas mas nada a ver. Mas, cara, assim, a gente tenta pegar o que existe nos desenhos. Tô falando sobre um contexto de ou então, época, né? Ou então, não existe cachorro falando, por contexto exemplo. temporal. Não, tudo bem. Não existe cachorro falando, por exemplo. Tudo bem, mas a gente Tudo tenta... bem, isso não influencia muito a história. Não, mas é que assim, é tentar trazer pra nossa realidade como se aquilo existisse. Sim. É isso. Essa é a nossa tendência do Talvez filme. fosse isso. Eu achei que não precisava, entendeu? E já que eles optaram por colocar, então eles deveriam ter ido mais a fundo. Acho que deveria ter tido uma cena de preconceito, alguma coisa pra mostrar que talvez isso na época era Talvez a criança nem fosse errado. reparar, mas a gente, que é Exato. o adulto vendo, fala, puta, peguei. Talvez. Peguei ele no ar legal. Os caras... Porque é um cuidado. Se a Disney é tão detalhista assim, por que não faz esse cuidado? Sim. Né? Mas, novamente, o filme é bem legal. Não tem O nada filme é demais. legal e, de modo geral, ele é bem fiel ao desenho. Sim. Os efeitos especiais são muito, Sim. muito bons, né? A boquinha dos cachorros mexendo, assim, os efeitos especiais são muito bons. Um dos melhores que eu vi de filme de animal falando. Sim. Eu achei que foi um dos melhores que eu vi. Sim. Muito bom, uma adaptação que eu gostei, que eu acho que eu não conversei contigo. Esses dias aí eu peguei pra assistir Bela e a Fera. Bela e a Fera pra gente, pelo menos pra mim, é uma das melhores adaptações de desenho feito pra live action, tá? Que a Disney fez até agora. Melhor que Rei Leão. E eu peguei pra assistir de novo. Cara, eles mudaram o personagem. E ok. Quem? O cara, o LeFou? Você vai falar do LeFou? Não, LeFou não. O Gaston tá magrinho demais. Pra mim tinha que ser o É. Arnold Schwarzenegger de Colan. Seria muito mais legal, o Gaston. Ou do Luferrino. O Luferrino de Colan seria mais legal como Você Gaston. sabe que o ator que fez o Gaston, ele é homossexual, né? Ele é casado com um É homem mesmo. o Drácula, né? O peso Drácula. Mas eu tô falando porque teria que ser muito... O Luferrino, o Gaston é gigantesco. Não, sim, o eu só Luferrino tô comentando que a gente de tá falando de Colan seria representatividade. muito mais legal do que o cara que tá lá. Mas tudo porque bem. o Gaston no desenho, ele é fortão, né? Eu ia falar que é o bibliotecário. No comecinho, Ah, sim. ele é um velhinho. Sim. E no filme é um negro. Ah, eu não reparei. É um negro. Eu vi esses dias, hein? Ah, que Aí legal. eu falei, pô, que legal. Tá vendo? Eles mudaram bastante gente ali. Aham. Bastante coisa. Não estou dizendo que é um detalhe, mas ficou um detalhe bacana. Que não ficou assim, nossa, pô, só tem branco Mas também se a no gente for filme. falar sobre a questão da contextualização temporal, dificilmente um negro naquela época seria bibliotecário. Exato, não, mas na França. Só que aquela Não, na época, França. que época? Porque não fala o ano do filme. Não, mas dá pra você analisar pelas roupas. Ah, é? É, 1910 também. Então, na 900, França? 910. Mas na França? É, por aí. Eu achei que tinha mais possibilidade do que 900, isso aí. 910. Mas não é impossível. Não, eu achei que tinha mais possibilidade de ser na França, um negro na França, do que um negro no sul dos Estados Unidos. Ah, sim, sem dúvida. Seria, Né? sim, realmente. Mas você vê como isso é uma coisa que eu falei desde o início? A gente não tem que ter uma opinião formada sobre Não, tudo. Aqui a são gente tá detalhes. falando sobre coisas que a gente gostou e coisas que a gente não gostou. Cachorro forçado. Reforçando a importância de que tem realmente que ter a questão da representatividade, mas sem forçar. Sim. No Aladdin, a gente tá falando realmente da questão da música que você falou. Ficou forçado. Parece que eles estão querendo enfiar a goela abaixo o feminismo na gente. Não que gente, eu sou uma mulher feminista, não é isso. É que a cena ficou feia. Ficou forçada mesmo no filme. Assistam aí, depois vocês deem Dá uma a olhadinha opinião aí. pra É o gente. final do filme. É. Nas últimas músicas. Eu achei que a cena ficou forçada mesmo. Diferente da cena da Bela no filme da Bela e a Fera, já que você acabou de falar disso. Ela inventa uma máquina de lavar roupa. Ela pega aqueles... Ai, como é o nome daquilo? Tonéis redondos que coloca vinho. E Acho que eu lembro. E ela inventa uma máquina de lavar roupa. E isso é muito legal. Sim. Isso é uma representatividade super bacana do que a mulher é capaz, de que a mulher ela não tem que ficar só lavando roupa no tanque. Ela foi lá e inventou a máquina de lavar. Sim. Muito da hora. Adorei. Sim. Essa cena foi Sim. muito legal. Tal como não me incomoda, por exemplo, o filho do Superman de ser bissexual. Ah, não, também não me incomoda. Porque é o filho do Superman. Entendeu? Uhum. O problema é mudar uma coisa que você já tinha ela e parece que é forçar a barra. É isso. Eu acho que isso... Então, só pra encerrar, posso só falar mais um que eu lembrei Claro, que a porque gente já não estouramos o gostou. tempo aqui, estamos quase A uma gente hora não de... gostou o Ghost in the Shell. A gente não gostou. Porque... Ghost in the Shell, tem o Watch, né? eles foram acusados de fazer whitewash. E eu achei realmente que foi mesmo. É. Pra mim... Eu conheço pouco. É que assim, você já viu
adaptação de desenho anime pra filme japonês? Não que eu me lembre. É ridículo. Mas independente disso, você não acha que deveria ter sido uma oriental no lugar da Scarlett Johansson? Você mudou sua opinião? Porque recentemente você falou pra mim que não é isso. que É que, fosse. é que assim, o desenho, ela tem olhos grandes. É porque é um anime. Não, É um mangá não, é um anime. Mas, sim, ela lembra, tá? O Scarlett Johansson lembra. Mas claramente pega a Scarlett Johansson porque tava no Avengers Ah, sim. em cima. Mas... Esse filme é ótimo. Esse filme é muito o bom. Ghost in the Shell é muito bom. É um filme de ação muito bom. É uma boa adaptação. É uma excelente adaptação. Depois que eu li as críticas que falaram essa questão, eu fiquei pensando, realmente, acho que é algo a se pensar. Bom, pessoal, a gente claramente não tem uma opinião formada sobre isso, porém, a gente é muito fã de filme, desenho, série, assiste um monte, sempre que a gente pode, todo o nosso tempo livre, a gente usa pra isso. Aliás, nosso hobby, né? O que a gente faz pra ficar junto, a gente fica assistindo série, Sim, filme, desenho. Muito bons, por sinal. E, de modo geral, É isso. é isso. Então, gente, aqui a gente encerra mais um programa. Não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, deixar o like bonitinho, cheirosinho, conforme a gente falou no começo do programa. Curte, compartilha. Curte, compartilha, por favor. Estamos nas redes sociais, Mãe de Vênus, Pai das Galáxias. E chama a gente pra bater um papo, a gente troca uma ideia de boa lá. Críticas não, só sugestões e elogios, tá? Críticas a gente vai mandar pra caixa do... Não, crítica também, ele tá brincando, tá bom, gente? Eu vou ignorar tudo. E é isso, a gente vem na próxima. Então é isso, até a próxima, pessoal. Obrigada. Well, I'll be heading out on my own. This is the end of what we had. But don't worry, baby, I don't feel bad, honey. Say goodbye to this, honey, 'cause I've had enough of you.